Bom, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, estar aqui. Antes de aceitar, e nas negociações para aceitar participar do evento, eu sugeri ao Rodrigo esse título, esse tema da minha fala, e ele aceitou. Então ele é corresponsável pelas coisas que vão sair daqui. Então não, né? Então colocando a coisa mais ou menos, né, como ela aconteceu, como elas aconteceram. Então é o seguinte, na verdade o título, né, da minha fala, a influência do ceticismo de Crátilo na formação do primeiro filósofo híbrido da antiguidade, Platão, ele me veio diretamente de uma tradução que eu fiz recentemente dos cursos do Nietzsche sobre Platão, quando ele ainda era professor de filologia em Basileia. Então, na verdade, é uma tentativa de compreender o que propriamente, né, motivou, né, essa interpretação, que se tornou uma interpretação poderosa, uma confrontação poderosa na história da filosofia, né, Nietzsche, Platão, o antiplatonismo de Nietzsche. O que teria sugerido, o que teria motivado, gerado essa oposição. Então, na verdade, o título vai nessa direção, e a menção a Crátilo me parece fundamental, inclusive o título, a expressão ceticismo desesperado, eu tiro diretamente do Nietzsche, uma formulação do Nietzsche, e eu vou tentar explicar o que ele está entendendo por isso e de que maneira esse ceticismo desesperado do Crátilo teria contribuído para formar a personalidade, né? O caráter, na perspectiva do Nietzsche, claro, de Platão. Né? Então essa é a armação da minha fala aqui hoje. Né? Então, assim, a gente vai, à medida que vai avançando, conversando, lendo o texto, a gente se depara com uma situação curiosa, assim, né? Porque, em primeiro lugar, parece que quando a gente fala de Nietzsche e Platão em oposição radical, e a gente fala, sobretudo, motivado, né, essa oposição pelo valor e desvalor, de um lado e de outro, do sensível, né? O valor conferido por Nietzsche, né, e o desvalor, supostamente, né, seria o caso de Platão, né? E também, como consequência disso, a valorização, a desvalorização da arte, né, e dos artistas. Então, essas duas coisas estão no centro da polêmica entre Nietzsche e Platão, né? O sensível e o valor, o desvalor da arte e dos artistas. Né? Então, aparentemente, a gente teria um nada em comum, né? Uma oposição que aparentemente não teria nada em comum. E esses cursos, né, que foram editados posteriormente, né, virou uma publicação chamada Introdução ao Estudo dos Diálogos de Platão, sugere algo diverso. Sugere, na verdade, uma coisa que, em geral, as pessoas sabem, né, uma referência fundamental para o Nietzsche foi Heráclito. Né? E a gente percebe, não apenas a partir da leitura do Nietzsche, né, mas que Heráclito, né, a presença de Heráclito parece que é decisiva também para Platão. Então Heráclito, a herança de Heráclito, está em jogo nessa polêmica entre Nietzsche e Platão, evidentemente, né? E exatamente aqui a figura de Crátilo desempenha um papel fundamental, né? Porque Crátilo aparece como herdeiro de Heráclito, né?
um herdeiro de tipo extremamente radical, né? Teria radicalizado a, vamos falar assim, doutrina de Heráclito do Panta Rei, do tudo flui, né? Com isso teria provocado, né, em Platão, ainda muito jovem, né, uma atitude de total descrença em relação à possibilidade do conhecimento e vamos falar assim, daquilo que pode corresponder a um parâmetro ético, de encontrar algum parâmetro ético do ponto de vista da ação, né? Então, a preocupação fundamentalmente moral. Então, o que a gente vai perceber aqui, lendo o Nietzsche, é que, na verdade, o Nietzsche, ao mesmo tempo que reconhece essa influência de Heráclito via Crátylo na formação de Platão, né, ele reconhece um outro herdeiro da herança de Heráclito, que seria Protágoras, né? E, nesse caso, especificamente, não apenas aqui, mas o Nietzsche defende a leitura e vamos falar assim, a compreensão de Protágoras, disso que seria o Heráclito propriamente dito, né? Então você tem ali como se fosse assim uma disputa entre Nietzsche e Platão, uma disputa em torno da herança de Heráclito e uma disputa que acaba convergindo, né, para dois herdeiros imediatos, que seria, de um lado, Crátylo, a impossibilidade do conhecimento, tudo flui, e, em última instância, as palavras, os nomes, não se reportam às coisas, né? Então é impossível sequer falar, e o Crátylo movia o dedo, assobiava, batia palmas, das referências que nós temos, né? Então, assim, então é um radicalismo extremo, né? E, de outro lado, Protágoras, que apostava na ástesis, né, e na conexão da ástesis, da sensação, com a doxa e com a episteme, num sentido de um conhecimento individual, que aproximaria, justamente na perspectiva que interessa o Nietzsche, né, daquilo que seria proporcionado pela arte, propriamente. Então você teria aí, do ponto de vista daquilo que é a herança de Heráclito em jogo, em disputa, né, um viés de primeira mão, né, assumido por Platão, do ponto de vista da sua história, da história de sua formação, a partir dessa leitura de Crátylo, né, e uma outra que fica em segundo plano, que não é reconhecida, encontrada na perspectiva do Nietzsche, de Protágoras, com a qual ele se identifica. Então, acho que assim ficou mais ou menos claro do que se trata aqui, né? Então, tem uma disputa que gira em torno dessa disputa da herança do Heráclito. Agora, tem uma outra peculiaridade da leitura do Nietzsche, que é aquela de, em vez de pensar em termos de influência apenas de doutrina, de um pensador sobre outro, ele está pensando de um ponto de vista daquilo que a gente pode chamar de formação de caráter, de personalidade, né? Então ele está pensando no Platão como homem, né? Então ele está querendo recuperar, para além daquilo que é a doutrina, para além daquilo que é o sistema, se a gente pode falar nesses termos, o homem Platão, que para ele é mais interessante do que tudo isso, e mais marcante, né? Então ele quer recuperar o Platão. Então, nesse caso, como é que ele vai tentar reconstruir, claro, poeticamente, né, a figura de Platão? Ele vai tentar reconstruir em primeira mão a partir de uma crise violentíssima. Então, quem é Platão? Platão é aquele que foi seduzido,
ou impactado por Crátilo, né? E foi, através disso, levado ao desespero completo. Então, não se trata de ser convencido por uma doutrina. É uma experiência radical, como se fosse assim, ele está falando de um tipo de perda completa de parâmetro, de horizonte, de perspectiva, né? Que justamente faz com que o encontro com Sócrates tenha algo de da natureza de uma espécie de salvação, de uma redenção, né? Então, assim, quem lê Nietzsche, quem está acostumado a ler Nietzsche, sabe da avaliação que ele faz da importância de Sócrates sobre Platão, né? Isso é uma coisa relativamente, todo mundo mais ou menos sabe do juízo que o Nietzsche faz sobre Sócrates em particular. Mas nesses textos, o curioso, nesses cursos sobre Platão, o curioso é que a gente tem como se fosse algo anterior a esse encontro com Sócrates e que faz com que esse encontro tenha esse peso enorme que teve, que é exatamente o que eu estou chamando aqui, a partir dele, de ceticismo, ou ceticismo desesperado do Crátilo, que traz esse impacto do ponto de vista vital na leitura do Nietzsche, né? Então, o Platão tinha, como jovem, primeiro encontro com a filosofia, ele teria perdido completamente qualquer confiança na possibilidade do conhecimento e na possibilidade de um parâmetro ético, um parâmetro moral, né? Então, é isso que eu estou querendo enfatizar aqui na minha fala, né? Então, isso também é importante por um outro aspecto, né? Porque o Nietzsche vai considerar o Platão, né, um divisor de águas, e não Sócrates. A gente está habituado a ouvir sempre, se eu não me engano, isso é a primeira formulação em Cícero, né, do termo pré-socrático, né? O Nietzsche, ele não fala pré-socrático, ele fala pré-platônico. Ele tenta dizer por que pré-platônico. Ele diz que com Platão, algo de radicalmente novo entra em cena. E ele tenta fazer isso dizendo que o Platão é o primeiro filósofo híbrido, misto, né, da antiguidade. Ou seja, ele não é um tipo que ele chama assim puro, né? Então ele não é que ele sofreu influência, ele teria ele próprio, naquilo que é a sua contribuição mais original, elementos distintos que são amalgamados. Esses elementos distintos seriam Crátilo, né, Sócrates e os pitagóricos, né? Bom, o Nietzsche não está falando isso da cabeça dele, evidentemente, né? Ele está falando isso a partir de algumas fontes. A primeira, e curiosamente a que ele confere maior autoridade, é Aristóteles. Na Metafísica, no livro 1 da Metafísica, capítulo 6, o Aristóteles diz exatamente isso, né? 987a, 32. Ele diz assim: Platão, com efeito, isso é o Aristóteles, tendo sido desde jovem amigo de Crátilo e seguidor das doutrinas heraclitianas, segundo as quais todas as coisas sensíveis estão em contínuo fluxo e das quais não se pode fazer ciência, manteve posteriormente essas convicções. Por sua vez, Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza, em sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Ora, Platão aceitou essa doutrina socrática, mas acreditou, por causa da convicção acolhida dos heraclitianos, que as definições se referissem a outras realidades e não às realidades sensíveis. De fato, ele considerava impossível que a definição universal se referisse a algum dos objetos sensíveis, por estarem sujeitos a contínua mudança. Então, ele chamou essas outras realidades ideias, afirmando que os sensíveis existem ao lado delas e delas recebem seus nomes. Então, esse documento,
né, de Aristóteles evidencia, e eu acho que evidencia corroborando o que o Nietzsche está dizendo, um impacto fundamental disso que é a influência do Crátilo sobre o desenvolvimento posterior, inclusive, do que a gente passou a chamar da teoria das ideias, em Platão. Né? Então, assim, é exatamente a mesma coisa que o Nietzsche está dizendo. Né? Então, ele tem uma fonte e ele está corroborando integralmente essa fonte, que é, no caso, Aristóteles, né? Para acusar a importância fundamental da influência desse ceticismo desesperado do Crátilo. Né? Um outro documento de um autor que o Nietzsche citava, lia e adorava, que é o Diógenes Laércio, né? No livro 3, né? Capítulo 8, ele diz o seguinte de Platão: fez um amálgama, mixing das doutrinas de Heráclito, de Pitágoras e de Sócrates. Quanto ao sensível, é segundo Heráclito que filosofava. Quanto ao inteligível, segundo Pitágoras. E quanto à política, segundo Sócrates. Então, assim, de novo a ideia de que se trata de um amálgama. Platão, propriamente, teria construído algo que sintetizava, que compunha essas diferentes influências, sendo que a primeira, me parece a decisiva, aquela com a qual o Nietzsche propriamente quer problematizar, é essa influência de Crátilo, da qual todas as outras parecem depender. Né? Então, isso não é alguma coisa muito notada, em geral. Ou seja, que você, pensando a origem disso que vem a ser Platão, pense a partir desse estado inicial, vamos falar assim, de descrença, de desespero. Né? O que resulta disso? Isso é curioso. O que resulta dessa descrença, o desespero, em relação à possibilidade de um conhecimento no âmbito do sensível propriamente? Né? Resulta alguma coisa que para o Nietzsche faz parte daquilo que para ele é o central na figura de Platão. Platão, para ele, se torna, a partir daí, um revolucionário de tipo extremamente radical. Né? Então, assim, ele não está vendo Platão como um homem teórico, mas, sobretudo, como um homem de ação. A própria academia seria uma instituição política que visava um tipo de transformação radical do mundo até então, tal como até então político, tal como até então era constituído. Né? Eu queria pegar uma passagenzinha para ler sobre isso. Ele diz assim: olha só o curioso que o Nietzsche diz. Isso faz importante também para dizer que, para o Nietzsche, o Platão nunca foi um socrático. Isso é curioso, porque ele é assim. Diógenes Laércio também não menciona Platão como um socrático. Até no livro, né, ele trata de Sócrates e seus discípulos no livro 2 e Platão no livro 3, da vida e doutrina dos filósofos ilustres. Né? Então, Platão é tratado à parte, não é considerado um discípulo de Sócrates, né? Simplesmente. Então, ele diz assim, olha o Nietzsche falando: o homem platônico se diferencia sensivelmente do socrático, pois Sócrates diz, aí ele cita Xenofonte, Memoráveis, para ele claramente um autêntico, né, socrático. Citando, Memoráveis 3:9, o melhor homem e o que os deuses mais amam é aquele que, sendo agricultor, cuida da melhor maneira do cultivo do campo, e, sendo médico, das coisas relacionadas à arte médica, enquanto na vida política cuida da melhor maneira de seus deveres para com a cidade. O homem, porém, que não se aplica a nada, nem é útil, nem é admitido pelos deuses. Fim de citação. Sócrates, diz Nietzsche,
era um bom cidadão. Platão, um mau cidadão, olha só. Como ousou dizer Nibo. Isso significa que ele travou um combate de vida e morte contra todas as relações políticas em vigor e era um revolucionário de um tipo extremamente radical. A exigência de formar conceitos corretos de todas as coisas parece inofensiva, mas o filósofo, que acredita tê-los encontrado, trata todos os outros homens como loucos e imorais, e todas as instituições como loucuras e entraves ao verdadeiro pensar. O homem do conceito correto quer corrigir e dominar. Olha só. A crença de possuir a verdade torna fanático. Essa filosofia parte do menosprezo pela realidade e pelo homem. Logo cedo, ela manifesta uma veia tirânica. Isso está nesse livro, páginas 191, 192. Então, assim, isso propriamente se construi, Platão, entendido dessa maneira, é isso que o Nietzsche está combatendo. Está combatendo isso. Essa postura, vamos colocar assim, tirânica diante da realidade múltipla. A ideia é essa, múltipla. Não dominável pelo conceito correto. Então, assim, o que seria, então, nessa perspectiva, o ceticismo de Crátilo? De que maneira ele vai impactar nessa formação do homem Platão descrito nesses termos? Então, segundo as fontes, especialmente Aristóteles, mas também Platão, o ceticismo de Crátilo consistia em uma radicalização da doutrina do fluxo em Heráclito. Para este último, não seria possível entrar no mesmo rio nem mesmo uma única vez. Com isso, Crátilo rejeitava a própria possibilidade de os nomes preservarem algo da realidade por eles nomeada. A impossibilidade de conhecer as coisas sensíveis de forma individualizada teria levado Platão, que se encontrava sob a influência de Crátilo, a um ceticismo desesperado na formulação de Nietzsche. Toda a filosofia de Platão e seu traço supostamente tirânico teria resultado desse desespero. A salvação proporcionada por Sócrates, na verdade, teria aprofundado ainda mais a convicção de que o conhecimento das coisas sensíveis seria simplesmente impossível, fazendo que tudo dependesse de um afastamento do que costumeiramente vale como real e realidade para os homens comuns. Para Nietzsche, Platão não consegue perceber que Protágoras era mais fiel a Heráclito do que Crátilo, à medida que, para o primeiro, o conhecimento era possível, embora não fosse universalizável. Prova de que Platão, de fato, reconhecia em Crátilo o verdadeiro herdeiro de Heráclito encontra-se no diálogo Teeteto, 179d. Porque nesse momento do diálogo, o Sócrates, no caso, está refutando claramente esse ceticismo desesperado que a gente está reconhecendo em Crátilo. Mas ele indica que o que ele está refutando é Protágoras. A tese de conhecimento é sensação. E com ele também Heráclito. Então é como se ele estivesse colocando tudo isso sob a égide da leitura, da compreensão de Crátilo. Protágoras e Heráclito, de modo geral, estão embarcando juntos. Então, nesse sentido, Platão não teria visto essa outra possibilidade de herdar Heráclito. Nesse diálogo, Heráclito é claramente compreendido segundo a interpretação extremada de Crátilo, a qual arrasta para si a doutrina de Protágoras, segundo a qual o conhecimento reside na percepção sensível e o homem é a medida de todas as coisas. Crátilo teria sido, assim, mais consequente do que Protágoras. Isso eu estou projetando, tá?
embora este último fosse seguramente mais respeitável aos olhos de Platão. Quer dizer, o Platão tinha mais, parece, admiração por Protágoras do que por Crátilo, né? Mas é como se Crátilo tivesse tirado as consequências, fosse mais consequente, né? Teria radicalizado e mostrado aonde poderia levar a doutrina de Heráclito, mais até do que o Protágoras, né? É como se para Platão Protágoras tivesse sido de fato refutado por Crátilo, né? Aí eu estou apontando uma indicação. Também na parte final do diálogo Crátilo, Platão atribui a Heráclito a tese de que tudo flui, tese que inviabilizaria qualquer tipo de conhecimento. Outro indício de que, de fato, Platão está entendendo assim, né? Então, assim, a citação, enquanto texto, essa compreensão do que é o ceticismo de Crátilo está no livro Gama da Metafísica de Aristóteles, onde o Aristóteles diz o seguinte: ademais, vendo que toda a realidade sensível está em movimento e que do que muda não se pode dizer nada de verdadeiro, eles concluíram que não é possível dizer a verdade sobre o que muda, pelo menos que não é possível dizer a verdade sobre o que muda em todos os sentidos e de todas as maneiras. Dessa convicção derivou a mais radical das doutrinas mencionadas, professada pelos que se dizem seguidores de Heráclito e aceita também por Crátilo. Este acabou por se convencer de que não deveria nem sequer falar e limitava-se a simplesmente mover o dedo, reprovando até mesmo Heráclito por ter dito que não é possível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Crátilo pensava não ser possível nem mesmo uma vez. Está em Metafísica Gama 5, 7, 15. Né? Então, gente, para onde a coisa vai caminhar? Né? Como é que eu estou querendo levar? Existe um outro elemento que eu queria mencionar para vocês, especificamente desses cursos do Nietzsche, que é uma polêmica que o Nietzsche trava, com Schopenhauer, sobre a origem da teoria das ideias em Platão. Porque você tinha em Schopenhauer a ideia, a compreensão de que havia uma origem estética da teoria das ideias em Platão. Bom, isso é recusado por Nietzsche abertamente. Curiosamente, nessa época, o Nietzsche era alguém que se colocava, tinha Schopenhauer como mestre, né? Tinha uma grande veneração, uma grande proximidade. Mesmo assim, em função dessa compreensão daquilo que Platão, de fato, né, representava do ponto de vista filosófico, ou seja, determinado pela influência desse ceticismo desesperado de Crátilo, ele recusa essa possibilidade. Porque, para que houvesse, né, uma origem estética da teoria das ideias, que ele admite até como possível, era preciso que houvesse um mínimo de apreço pela realidade sensível, o que ele quer recusar a Platão, o que é estranho. Parece forçar a mão, se a gente pensa, por exemplo, num diálogo como Fedro. Aliás, considerado por ele o primeiro diálogo, porque o Nietzsche tinha uma visão, ele vai reconstruir a ordem dos diálogos pela qualidade literária dos diálogos. Quanto mais bem composto, né, artisticamente, né, anterior ele é. Mas assim, então Nietzsche teria começado a escrever, né, logo após a fundação da academia, e os diálogos teriam uma função meramente rememorativa, nessa compreensão de que ele era um ativista político, um revolucionário, como se a academia fosse uma espécie de intentona comunista. Intentona não, internacional comunista, né? Uma internacional comunista, ele está vendo Platão assim. Mas isso, a gente pode achar que isso é, hoje, talvez, algo que diminuísse Platão. Na verdade, para ele, isso eleva Platão sobre os contemporâneos dele. Ele via a possibilidade de um filósofo, um pensador, ser
atuante do ponto de vista político, algo extraordinário. Na verdade, isso elevava Platão e não diminuía aos olhos do Nietzsche, né? Então, todas as aventuras de Platão, né, em Siracusa, tudo aquilo ele entendia sob esse aspecto. E a atividade literária em segundo plano, né? Isso é curioso. Então, essa rejeição aponta para essa direção, né? Então, eu diria que o antiplatonismo do Nietzsche se baseia na defesa da percepção sensível e da arte como formas de conhecimento individual. Portanto, recusa do ceticismo desesperado de Crátulo e defesa da solução de Protágoras, de que seria possível um conhecimento individual, ainda que não seja possível a refutação de um conhecimento individual, apontar contradição. Esse que era o ponto, me parece. Não vou ter como apresentar aqui. Mas aí vem a coisa, né? Portanto, recusa do ceticismo de Crátulo e defesa da solução de Protágoras, né? Então é como se ele estivesse querendo levar de volta, né, o Platão, remontar a essa outra herança possível de Heráclito, que viria através de Protágoras e não através de Crátulo. É isso. Obrigado, gente.